Hi class, how are you today? I'm fine, I'm so fine. Today we are talking about a person, okay? Wait a minute. This is the person that I say, okay? Who is he? Quem é ele? Do you know? Vocês conhecem ele? Yes or no? Open your book in the page 115 and discover it. Abram o livro de vocês, certo? Na página 115, e nós vamos descobrir quem ele é. Ok. Page 115, question number 1. Página 115, questão número 1. O enunciado diz o seguinte: Have you ever heard of Franz Kafka? Read this profile and do you following activity in your notebook. Você já ouviu falar do Franz Kafka? Leia o perfil dele e vamos responder as questões no caderno, tá? Então vamos fazer a leitura desse texto. Posteriormente eu vou traduzi-lo para vocês e em alguns minutos vocês terão aí para responder a questão relacionada a esse texto, ok, gente? Franz Kafka, born in Prague, Australia, Hungary, July 3, 1883. Died in June 3, 1924. Genre: literature and fiction, philosophy, short stories. Franz Kafka was one of the major fiction writers of the 20th century. He was born to a middle-class German-speaking Jewish family in Prague, Bohemia, presently in Czech Republic, Australia, Hungary. His unique body was writing, much of which is incomplete and was mainly published posthumously, is considered to be among the most influential in Western literature. His story includes The Metamorphose, 1912, and In Her Penal Colony, 1914, while his novels are The Trial, 1925, The Castle, 1926, and America, 1927. Kafka's first language was German, but he was also fluent in Czech. Later, Kafka, sorry, I'm here. Estou aqui, tá? Later, Kafka acquired some knowledge of French language and culture. One of his favorite authors was Flaubert. All the Kafka's published work, except several letters he wrote in Saxe to Lena Jenska, were written in German. This is the text to translate, ok? Essa é a tradução do texto. Let's go, vamos lá. Então, eu tinha feito algumas perguntas, né, aqui em cima. Who is he? The answer for the question, this question is Franz Kafka. Franz Kafka, né? Do you know? Se vocês conhecem, já leram algo sobre ele? Então, na nossa página 15, onde nós encontramos aquele texto que eu acabei de ler, nós temos a seguinte tradução, né? O nome dele, Franz Kafka. Ele nasceu em Praga, na Áustria-Húngara, em 3 de julho de 1883, morreu em 3 de junho
de 1924. Os gêneros que ele escrevia: literatura e ficção, filosofia e contos. Franz Kafka foi um dos maiores escritores de ficção do século XX. Ele nasceu em uma família judia de língua alemã, de classe média, em Praga, Boêmia, atualmente República Tcheca. A Áustria-Húngara, né? A tradução aqui ficou Áustria-Hungria, mas é Áustria-Húngara, e o seu corpo único de escrita, ou seja, a sua forma única de escrever, né? Muitos dos quais são incompletos e que foram publicados principalmente póstumamente. O que é isso? Após a morte dele. São considerados entre os mais influentes na literatura ocidental. Suas histórias incluem The Metamorphoses, a Metamorfose de 1912, tem na nossa biblioteca, tá? The Penal Colony, a Colônia Penal de 1914, enquanto seus romances, O Julgamento, O Castelo e América, também foram escritos aí em 1925, 1926 e 1927, né? Kafka primeiro aprendeu a língua alemã, mas ele também era influente em tcheco. Mais tarde, Kafka adquiriu alguns conhecimentos de francês, linguagem e cultura. Um dos seus autores favoritos foi Flaubert. Todos os trabalhos publicados de Kafka, exceto várias cartas que ele escreveu em tcheco para Milena Jenska, foram escritas em alemão, certo? Então, a gente viu aqui que algumas obras ele escreveu em alemão, outras ele escreveu em tcheco. Now, we will ask these questions, okay? Decide if the sentences about Franz Kafka are true or false. Use your notebook to write down your choice. Correct the false statement, if any. Agora, pessoal, nós vamos responder essas questõezinhas, certo? Aqui abaixo eu vou fazer a tradução de cada uma delas, ok? Basicamente, vocês vão colocar T for true, T para verdadeiro, and F for false, ok? E F para falso. Letra A. All of Kafka's writings were published during their lifetime. Letter B. He is considered the great literary figure. Letter C. He wrote short stories and novels. D. Prague, capital of the Czech Republic, was part of Austro-Hungarian Empire when Franz Kafka was born. Letter E. He could speak different languages. Letter F. Most of his works were written in English. Pessoal, vocês vão agora, eu vou dar a tradução, tá? É importante que, se vocês não conseguirem dominar esses conhecimentos aqui de inglês, tá? De serem capazes de ler o texto e serem capazes de traduzir as questões, é importante que vocês deem uma pausa no vídeo e anotem as traduções no caderno, certo? Vão gastar o que aí? Uns 10 minutinhos, mas vale a pena porque quando vocês necessitarem para realizarem as avaliações ou para estudarem para as avaliações, vai facilitar a vida de vocês, tá? Vou pausar aqui e vou lá para a tradução. Então, a questão é essa. Decida se essas sentenças sobre Franz Kafka são verdadeiras ou falsas. Use o seu caderno para anotar suas escolhas, corrija as declarações falsas se houver, certo? Então, basicamente, vocês vão apontar o que é verdadeiro, irão apontar o que é falso e corrigir, conforme o texto, as declarações falsas, tá bom? Na letra A, nós temos o seguinte:
Todos os escritos de Kafka foram publicados durante a sua vida. Letra B. É considerado uma grande figura literária. Letra C. Escreveu contos e romances. Letra D. Praga, capital da República Tcheca, fazia parte do Império Austro-Húngaro. Império quando Franz Kafka nasceu. Letra E. Ele falava línguas diferentes. E letra F. A maioria de suas obras foram escritas em inglês. Que afastou um pouquinho. Então, são basicamente essas perguntas, tá? Eu vou pausar o vídeo, vocês vão tentar anotar essas traduções. E aí, depois, eu já vou seguir com as correções, tá ok? Eu sugiro de 15 a 20 minutos para vocês fazerem todas as anotações, tá? E para resolverem as questões. 20 minutos depois, let's correct our answer. Ok. Letter A. All of Kafka's writings were published during his lifetime. This option is false, okay? Because most of his books were published posthumously after he died, ok? Por quê? Porque que essas obras não foram escritas durante o tempo de vida dele? Porque a maioria dos livros foram publicados póstumamente, ou seja, depois que ele morreu, tá? Eu vou mostrar essa informação aqui no texto. Ela se encontra aqui, ó. Certo? Onde diz que muitas das obras dele foram encontradas incompletas e a maioria foi publicada póstumamente, ou seja, depois que ele morreu. Letra B. He is considered a great literary figure. Yeah, it's true, né? Ele sim é considerado uma grande figura literária. Letter C. He wrote short stories and novels. The answer for the letter C is true, ok? A resposta para a letra C é verdadeiro. Ele sim escreveu pequenas histórias e romances. Novels não são novelas, tá? Novels são romances. Letter D. Prague, capital city of the Czech Republic, was part of the Austro-Hungarian Empire when Franz Kafka was born. Então, Praga, capital do Império Austro-Húngaro. Aliás, perdão. Praga, capital da República Tcheca, né? Era parte do Império Austro-Húngaro quando Kafka nasceu. Sim, essa resposta é verdadeira. It's true. Coloque aí, então, um T se você errou, tá? Se tiver acertado, parabéns. A letra E, pergunta o seguinte. He could speak different languages. Ele falava línguas diferentes? Ou ele falava apenas o alemão ou o tcheco? O que ele falava? A resposta para essa letra, it's true, né? Lá no finalzinho do texto diz que tanto ele escrevia quanto ele falava mais de uma língua. Letter F. Most of his works were written in English. O que vocês acham disso? Gente, a memória do meu celular acabou, mas ficou faltando a gente corrigir apenas a letra F, certo? Que diz o seguinte. Most of his works were written in English. Será que essa alternativa é correta? Né? A maioria dos trabalhos deles foram escritos em inglês? Não, né, gente? É falsa essa informação. Ele nem falava inglês, nem fala que ele aprendeu inglês aí. Então, letra F, it's F. É F, né? É falsa. Almost all his published works were written in German. He didn't write any work in English, ok? A maioria das obras dele foram escritas, na verdade, em alemão,
E ele nem escrevia, né? Nunca escreveu nada em inglês, tá bom? Nós finalizamos por aqui a nossa aula de hoje, certo? E o para casa de vocês é essa questão 2, tá? Vocês têm que responder a letra A, B e C. Da página 115, tá ok? Então, página 115, para casa, questão número 2, vocês vão responder essas 3 questõezinhas aqui. Como é que é essa atividade, professora? Vocês estão vendo aqui que tem 2 opções separadas aqui por uma barra, né? Então, para finalizar a explicação, tem aqui as respostas separadas por barra. E você vai escolher qual é a resposta correta para cada uma dessas opções aqui. Letra A, letra B e letra C, ok? Ok, class. We finished our class. Have a good day, have a good work, ok? Tenham um bom dia, tenham um bom trabalho, né? Façam um bom trabalho, tá bem? Até a próxima!